ano de 2015, os astrofísicos Duncan Lorimer e Laurent Clandin encontraram uma estrela muito brilhante na qual emitiu uma estranha radiação que não foi possível associá-la a nenhum objeto no universo. A história virou notícia e foi estampada nas primeiras páginas de vários jornais, deixando os cientistas ao redor do mundo tão confusos que passaram a considerar que se tratava de uma megaestrutura alienígena. Posteriormente, os astrônomos do telescópio Green Bank acabaram confirmando que esses sinais de luz eram provenientes de uma estrela da constelação de Cisne a cerca de 1.200 anos-luz de distância. Essa estrela foi catalogada como KIC 84622852 e ganhou o nome de Estrela Tab em homenagem à primeira astrônoma a escrever sobre ela. No entanto, essa é uma entre as centenas de milhares de estrelas que irradiam sua luz de forma periódica, de modo que quando há um planeta orbitando, essa luz é bloqueada em cerca de 1%. Então, a pergunta é, o que havia de tão diferente nessa estrela? O que causou estranheza na comunidade científica é que, neste caso, o bloqueio foi maior do que se esperava, chegando na casa de 15 a 20%, chocando os astrônomos. Então, a pergunta é, o que estava impedindo as luzes de chegar? Após vários estudos e um bom tempo, concluíram que a hipótese mais provável é que se tratasse de poeira cósmica, ou seja, a poeira cósmica impedia a luminosidade. Assim, descartaram a teoria que fosse a tal megaestrutura alienígena. No entanto, foi a primeira vez que até os mais céticos dos cientistas passaram a ponderar uma possível interferência de um artefato de fora da Terra. Até a BBC divulgou um documentário defendendo a teoria que a estrela Tab pudesse ser um artefato de uma civilização alienígena avançada. E isso nos leva à seguinte pergunta. Será que estamos falando de um avanço no pensamento científico tradicional, talvez aberto por declarações como a do falecido Stephen Hawking, que considerava de maneira muito séria uma possível invasão extraterrestre? Como um antigo provérbio que diz que o tempo é senhor de tudo, talvez seja essa a explicação dos astrônomos passarem a considerar que não estamos sozinhos no universo. E o que antes era ceticismo passou a ser um desejo. No entanto, talvez pensemos que Stephen Hawking exagerou ao dizer: a Terra pode ser invadida por civilizações alienígenas. Porém, isso nos leva a uma questão muito básica. Se ainda não encontramos evidências científicas, mas é pouco provável que sozinhos não estejamos, será que não procuramos respostas nos lugares ou períodos errados? A resposta a essa pergunta talvez esteja no ponto de partida de qualquer coisa que fazemos em nossas vidas. É estudando o passado que podemos entender o presente e, quem sabe, compreender o futuro. Se considerarmos que nos tempos antigos, de alguma forma, esses alienígenas entraram em contato conosco, estaríamos falando basicamente de comunicação. Se voltarmos à estrela Tab, veremos que um ponto importantíssimo não foi considerado. Consideremos o que foi dito. Essa estrela está a 1.200 anos-luz do nosso sistema solar. Isso significa que quando olhamos para ela, o que vemos não é o agora, mas uma imagem de cerca de 1.200 anos atrás, algo em torno ali de 700 a.C. E esse foi o período no qual a civilização maia estava florescendo, o que nos leva à seguinte pergunta. Quando os povos maias olhavam para o céu, estavam vendo essa estrela lá na sua época ou a imagem de milhares de anos antes, como acontece conosco? De acordo com a teoria de Linda Moulton, a civilização maia foi criada em um programa de hibridização e possivelmente desapareceu porque deixou o planeta. Curiosamente, essa ideia se conecta com o mesmo período da estrela Tab e a teoria de uma civilização antiga que uma vez habitou a Terra e tentou se comunicar com os maias, já que a imagem que vemos é dessa época. Lembremos que quando a CIA publicou documentos desclassificados, vários internautas encontraram nomes de antigos denunciantes que durante anos foram perseguidos porque alegaram terem trabalhado para a inteligência americana. Um deles contou uma história mirabolante na qual a civilização maia teria sido criada em um programa de hibridização e que houve um tipo de colaboração a fim de ensinar suas habilidades matemáticas. Assim, os maias teriam desaparecido não pela seca ou por uma guerra entre humanos. Esses híbridos maias foram levados do planeta em uma nave espacial por 7 seres de fora da Terra. A referência dessas criaturas temos lá na Mesopotâmia, com os 7 sábios, os Apkallu. Por outro lado, são histórias de denunciantes, não há credibilidade. Porém,
duas informações são interessantes: a ideia dos 7 sábios e, em especial, o ensino matemático. Isso nos leva a um ponto onde temos fartas evidências arqueológicas, já que na antiguidade dezenas de civilizações antigas usavam uma espécie de código binário. E o mais interessante é que hoje sabemos que as informações são transmitidas pela luz, inclusive binárias. Poderiam ser um tipo de número primo ou alguma outra maneira para que nossa humanidade reconhecesse uma informação universal e inteligente. A linguagem universal dos números, da matemática, ou seja, de Nikola Tesla. Se você soubesse da magnificência dos números 3, 6 e 9, então você teria a chave do universo. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Isso sugere que existe inteligência nessas transmissões e que talvez não sejam números primos ou binários, mas fórmulas matemáticas ou códigos muito específicos. Uma linguagem universal, aquela usada para um alinhamento de várias construções megalíticas, como as pirâmides do Egito, mas também em Göbekli Tepe. E existem inúmeros estudos alegando que Göbekli Tepe, na Turquia, esteja alinhado não com a constelação de Sírius, mas com a constelação de Cisne. No entanto, os astrônomos rejeitam as duas teorias. A astronomia milenar presente em pinturas rupestres em forma de constelações, homens celestiais e homens-pássaros. Mas homens-pássaros sobrepostos, todos orientados diretamente para esta constelação? O ideal seria voltar no tempo e conseguir entrar nas mentes dos construtores dos sítios arqueológicos ao redor do planeta e perguntar: por que vocês decidiram alinhar tudo com o Sol considerando certas épocas do ano? E ainda fazer um apelo a eles: me expliquem, pelo amor de Deus, nós aqui da modernidade aprendemos na escola que vocês não se conheciam, não tinham contato porque estavam separados pelos oceanos. Então, como mais de 100 povos diferentes de vocês tiveram a mesma ideia em tantos lugares diferentes do mundo? Talvez essa linguagem universal seja a conexão com o cosmos que ligue os vários lugares do planeta. Se for assim, como o mais antigo sítio, Göbekli Tepe então poderia ser uma espécie de estrutura megalítica antiga. Uma estrutura conectada com as estrelas, já que possui o código para desvendar essas anomalias no céu e sua conexão com outros locais históricos do mundo. Em turco, Göbekli Tepe significa monte com barriga ou monte com umbigo. No ano de 1984, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar um penhasco aparentemente natural. Após alguns metros abaixo da superfície, descobriu ruínas em pedra. As pesquisas revelaram que essa formação antiga, localizada ao sul da Turquia, era pelo menos 7 anos mais antiga que Stonehenge. Apenas essa informação põe em dúvida os livros de história e as carreiras de muitos pesquisadores. Klaus teve uma vida inteira de trabalho dedicada a desvendar este local e escavou até o ano de 2014, quando faleceu. Estima-se que cerca de 95% das ruínas estejam enterradas, ou seja, o verdadeiro propósito de Göbekli Tepe e sua relação com a galáxia ainda é um mistério sem resolver. A maioria dos arqueólogos acreditam que sua idade seja de 12 mil anos, mas há pesquisadores que acreditam que seja de milhares de anos e que foi enterrado propositalmente. E não é loucura pensar que possa ser mais antigo, porque na Turquia encontramos evidências de humanos há milhares de anos atrás. Curiosamente, temos algumas surpresas quando olhamos nas imagens de satélites. Eles mostram sítios enormes e complexos arqueológicos no gelo. Não há pequenas cidades de caçadores ou casas em valas. Parece que são civilizações avançadas. Sob essa imagem, temos duas alternativas. Alguém construiu essas estruturas complexas sob o gelo que já estava formado, ou, segundo, a opção mais provável, as estruturas já existiam e estavam cobertas pelo gelo. Quando os gelos nos polos diminuem, inclusive na Antártida, aumenta-se a visibilidade. Assim, a idade da civilização se estende ali por volta de 12 a 13.500 anos, já que a última idade do gelo foi há 20 mil anos.
O contexto histórico da civilização se remonta a 50, 60, 70 mil anos e, como mágicas, se repetem nas mitologias de várias tradições. É na mitologia que as chaves são encontradas. Elas estão além do que nos fizeram acreditar sobre o nosso passado ou no que concordamos em acreditar sobre o passado. E isso nos leva à seguinte pergunta: mas se essa civilização fosse bem mais antiga do que os cientistas tradicionais acreditam? Se sim, qual seria o propósito? Göbekli Tepe é o complexo de pedra circular mais antigo do mundo. Imagine o Stonehenge da Inglaterra no topo de uma montanha. Imaginou? Ele é pelo menos 20 vezes menor. Agora cubra-o com belas esculturas de pedra, representações de animais e figuras de humanos e dê a forma de T para as colunas, porque é assim que foram esculpidos em Göbekli Tepe. Sua construção aconteceu por volta de 12 mil anos antes de Cristo e foi usado durante 1.500 anos até ser abandonado. Por volta de 8.000 antes de Cristo, deixa de ser um local de cerimônias, porque é completamente coberto com terra pelos habitantes da região. Se trata do complexo mais antigo criado com tecnologia avançada, e só isso já nos dá evidências de uma possível civilização perdida. Para muitos, Göbekli Tepe é o berço da civilização e onde os Anunnaki teriam as bases de seu poder. Quando Robert Shore, doutor em geologia, esteve nas escavações no sítio arqueológico, ficou rodeado de pilares de calcário com quase 6 metros de altura e que pesavam cerca de 15 toneladas, sendo organizadas em um círculo. Este lugar é tão desconcertante que não se parece com nada que os humanos possam entender. Ele contou que, ao olhar para essas estruturas, pensava: por que construíram todos esses pilares justamente em T? Curiosamente, se lembrou do diapasão. Quando você está no topo da colina, se dá conta que Göbekli Tepe foi construído em uma tigela. Quando observa de cima, vê sua forma em T. Quando está entre eles, parece que foram construídos para ressoar com certas frequências de algo lá em cima. São frequências ressoantes em grandes pilares colocados em anéis. Em Göbekli Tepe vemos representações e inscrições de todos os animais da Terra. Talvez esses pilares gigantes servissem para registrar um padrão de ondas de algum tipo de forma de vida. Ou talvez os antigos quisessem alertar para a conservação das espécies, registrando nessas pedras para posteriormente se comunicarem com seus deuses. E isso nos leva às seguintes perguntas. É possível que Göbekli Tepe tenha sido um antigo portal para se comunicar com deuses de galáxias distantes? Lembremos do seriado Outlander e suas pedras. Será que isso explicaria o alinhamento com as estrelas? Ou poderia a estrela de Tab ser um sinal para que os humanos prestassem atenção nesse portal? Grandes são as evidências do uso de uma astronomia muito precisa em Göbekli Tepe. São indiscutivelmente imbatíveis, porque trata do primeiro edifício do mundo com orientação norte-sul. Temos alinhamentos com grupos de estrelas e épocas do ano, tudo muito específico. É algo inquestionavelmente bem evoluído, ou talvez celestial, porque essas civilizações acreditavam em vários deuses. E isso nos leva às culturas xamânicas em todo o continente euroasiático, já que viam o Polo Norte celestial como um ponto de partida do mundo físico ou como ponto de entrada para o mundo do céu. Ou talvez um portal, um buraco de minhoca usando nossa linguagem de hoje, porque se conecta com os diferentes universos do mundo natural e do mundo espiritual. Curiosamente, um dos sinais dos nossos primeiros ancestrais a fim de determinar locais de grande poder foram aparecimentos de luzes misteriosas. E quantos fenômenos de luzes estranhas nas montanhas de Göbekli Tepe já foram vistos? Hoje chamamos de OVNIs, mas eles vinham ocorrendo há milhares de anos. Poderíamos dizer que desde o começo das eras. E isso nos leva a outra pergunta. Será que os nossos ancestrais viram esses fenômenos nesses lugares importantes e, a partir disso, estabeleceram pontos de contato como portais para outros mundos? Se for assim, ao construir seus monumentos exatamente nesses lugares, a conexão com as estrelas ficaria bem mais forte. E a descarga da informação na qual criou a civilização seria o pilar mais forte, o pilar 43 de Göbekli Tepe.
Ele é como um sinal para o xamã, que já alcançou diversos estados de consciência, conseguindo viajar astralmente para o mundo espiritual. Talvez, se entendêssemos melhor a relação desses monumentos antigos com a estrela de Tabi, tenhamos pistas para compreender que nem tudo era voltado à religião. Existem vários estudos comparando Göbekli Tepe ao mapa das estrelas e com coincidências perfeitas. E a relação harmoniosa com as estrelas encontramos na cultura egípcia, com a construção das pirâmides, assim como em vários lugares do planeta. Mas quem criou isso? Esses deuses antigos, ou melhor, uma antiga raça alienígena que passou por aqui? E os outros que vieram depois? Será que apenas seguiram esse mapa estelar harmônico do universo? Se for assim, Göbekli Tepe é um portal para outras galáxias, e seus arquitetos sabiam de uma catástrofe mundial iminente, por isso trataram de enterrar essa tecnologia antiga para protegê-la. Com o passar dos anos, à medida que as escavações progridem, muitas coisas são esclarecidas. Primeiro, porque esse local não foi coberto por sedimentação natural. Após ser utilizado por milhares de anos, foi enterrado de maneira intencional por seus habitantes. E imagine equipes com centenas de pessoas com baldes cheios de pedras e entulhos, despejando tudo sobre os círculos de rochas. E continuar os trabalhos para preservar a mitologia de todas as antigas culturas. Göbekli Tepe é uma mistura de culturas e muito se parece com a Suméria. Também há muito do simbolismo egípcio e influência hindu e japonesa. E nesse ponto que entramos em uma área cinzenta com as seguintes perguntas. Será que existiu um único livro do mundo? Um tipo de ponto central de onde todos tiraram essas ideias? O Göbekli Tepe foi como um microcosmo de muitas culturas do mundo, uma vez que prova que eles se comunicaram muito mais do que pensamos, já que com as duas mãos nas costas e talvez com os dois pés, refutem as teorias tradicionais que estão nos livros escolares. Ou melhor, talvez o grande segredo desse lugar seja exatamente isso, o ponto central das antigas civilizações. Se for assim, a concepção do que somos hoje irá mudar radicalmente. Considere as inúmeras semelhanças e paralelos com outras construções com o mesmo conhecimento científico e a mesma ideia de sua conservação. Então, por que será que enterraram 15 hectares após tanto esforço? Qual foi o motivo de mudarem de opinião? Será que sabiam que estaria por vir? Algo potencialmente destrutivo para todo o planeta e quiseram preservar os conhecimentos antigos? Göbekli Tepe foi descoberto em 1990, mas o conhecimento permanece enterrado. É nossa responsabilidade preservar os registros, já que, assim como outros lugares, Göbekli Tepe é tida como o berço da civilização. Assim como outros locais entre os rios Tigres e Eufrates no Iraque, assim como na Síria, na Turquia, Equador e Brasil, porque não há dúvidas que estão sendo ameaçados a fim de apagar a memória dessas civilizações passadas. Não deixamos acontecer o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Esses lugares têm algo nosso, algo que às vezes chamamos de alma, porque eles têm a conexão com as estrelas. Ou nossa alma provém de uma fonte extraterrestre ou estelar. O que mais tem abaixo de Göbekli Tepe sobre a verdadeira origem da humanidade? Enquanto esses mistérios não se resolvem, existem outros lugares incomuns. Lugares que possuem outros códigos que podem nos ajudar a explicar muito do todo, como o Código de Baalbek e suas mensagens estelares. Mas isso é papo para um próximo vídeo. Se gostaram, dê seu like, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza e este é o Mundo Proibido.